Bom dia, irmãos e irmãs. Que bom mais uma vez estar aqui com vocês falando sobre viver com sentido. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a culpa. É interessante, eu já havia postado, acho que há mais tempo, no meu Facebook, não sei se esse de Murray Bower, mas é sobre a questão da terapia, da direção espiritual e da confissão. E tendo em vista assim de que a, a orientação dada com relação à direção espiritual é diferente da questão da confissão. A confissão é diferente da terapia. E às vezes as pessoas nos procuram e me procura principalmente para uma terapia. Ao final da terapia, tem jeito de me dar absolvição? Não, não tem. Não tem, é diferente o jeito de. A maneira em que a gente escuta, a demanda, essa questão toda é bem diferente, né? Não tem como. Mas muitas das vezes a gente percebe de que aquela procura, aquele dizer de si mesmo, faz com que a pessoa revele por detrás do seu sintoma, da sua doença, uma culpa que carrega anos e que fica impossibilitada de dizer, né, de falar sobre essa culpa. Não porque não há possibilidades, mas justamente porque a pessoa não é tão transparente, né? Nós diríamos a expressão de Jung na analítica, né? Ele fala assim que todos nós carregamos máscaras. Essa questão das máscaras que estamos usando atualmente, elas nada mais são do que as máscaras que nós usamos constantemente. Essas máscaras são palpáveis, são físicas, visíveis, né? Mas há outras máscaras que nós usamos que não são visíveis. E usamos justamente porque nós queremos esconder aquilo que são as nossas sombras, aquilo que são os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas culpas. Então nós usamos as máscaras. Só que Jung fala assim, as máscaras são importantes que a gente use nesse sentido de dizer dos espaços que nós ocupamos, né? Então ele fala assim, olha, ninguém vai à igreja com roupa de praia. E ninguém vai à igreja com a roupa que a gente usa no dia a dia dentro de casa, né? A gente sempre tenta se arrumar de acordo com o ambiente que nós vamos ocupar. E isso é interessante, porque daí a gente fala assim, será que eu sou aquilo que me veste no momento para aquela ocasião? Não, não sou. Eu estou me vestindo porque quase todos se vestem assim. Então ele fala que isso é uma forma da gente usar máscaras, né? Que quando a gente volta para o nosso espaço, para o nosso conforto, nós arrancamos isso e nos tornamos nós mesmos. Então é interessante pensar de que em muitos momentos nós nos ocupamos das máscaras. E isso na questão religiosa é muito forte. Constantemente nós nos deparamos com pessoas com máscaras, né? Mas máscaras não visíveis, mas elas se escondem por detrás de uma máscara, né? São o que eu havia dito há mais tempo, os santos do Paoco, né? Que é isso? Eu me recordo visitando o museu da Igreja Nossa Senhora do Pilar. Logo que eu cheguei de São Paulo para morar em Minas, eu não havia visto nem me deparado com barroco, com rococó, com essas artes das igrejas antigas, né? Mas vendo uma imagem tão bela, não me recordo o santo, mas uma imagem bonita, né? Pintada, dourada. Quando eu dou a volta, eu vejo que por detrás havia um buraco, a imagem era oca, né? Tinha um buraco dentro dela. E eu havia perguntado por Cônego Simões na época. Ah, por que ela tem um buraco? Está com defeito? Eu falei, não, porque na época do Império as pessoas elas deixavam essas imagens ocas porque colocavam o ouro dentro das imagens
fechavam e transportavam para a Europa. Então, eles estavam transportando a imagem, né, aparentemente, mas dentro da imagem existe o ouro. Então, nós dizemos que é justamente isso, né? Nós vemos uma imagem, mas esquecemos de perceber aquilo que se encontra por dentro, né? E é justamente isso que se encontra por dentro que nos faz ter um sentimento de culpa, quando nós não somos por fora o que nós carregamos por dentro, né? Então o Jung fala assim das sombras. O que são as sombras? Todos nós carregamos uma sombra. Ah, não, minha vida é uma transparência, né? Mentira. Nós não dizemos de coisas que estão nas nossas intimidades, no dia a dia, as nossas inverdades, né? Nós não andamos dizendo para os outros, né? Até para não nos expormos. Então, isso é o que nos marca e que nos deixa, às vezes, trazendo um sentimento de culpa. Há um fragmento de uma frase de Bertolt Brecht. Ele diz o seguinte: você chama de violenta as águas de um rio que tudo arrasta, mas não chama de violenta as margens que o aprisionam. Assim como a solidão e a angústia, a culpa é outro tema trazido à luz das discussões pelos existencialistas, como sendo ontológico, ou seja, pertencente ao ser como tal, constituindo, portanto, um sintoma específico. A culpa se apresenta quando o homem questiona a realização de suas possibilidades existenciais, quando renuncia à sua liberdade humana. E muitas das vezes nós estamos renunciando à nossa liberdade humana, quase que para que possamos nos afirmar, é preciso que eu desapareça para que o outro cresça, para que o outro exista, para que o outro seja feliz. Mas não é ser egoísta, mas é preciso que a gente pense na nossa felicidade sem atrapalhar a liberdade do outro. Então, eu não preciso me anular para o outro gostar de mim, para eu ser bonzinho, generoso, um bom cristão, não preciso. Eu tenho que ser eu mesmo, aquilo que me faz ser feliz e me preenche de sentido. Então é preciso que eu consiga viver a minha liberdade sem pisar na liberdade do outro, né? A culpa também se faz presente quando enfrentamos outros homens sem respeito à sua condição humana. Quando coisificamos nosso semelhante, aniquilando suas possibilidades existenciais. A culpa ainda é presente quando dimensionamos nossa responsabilidade social. Então, falar assim, o que nos leva a ter culpa, diríamos de que é uma consciência moral. O que nós trazemos desde a nossa infância, do preenchimento do eu, né? Não é de doer, mas do eu. O que é esse preenchimento do eu? Você é proveniente de uma família, e a família tem valores que são introjetados em você. Isso pode, isso não pode. Depois você vai para no relacionamento social, também você vai percebendo o que é possível, o que não é possível, o que pode, o que é lícito e o que não é lícito. Então você vai se construindo nessa possibilidade moral, nessa consciência moral. E em cima dessa consciência moral, você vai construindo também os teus relacionamentos. Aí nós dizemos assim, olha as dificuldades que nós vamos causando quando a gente atropela, passa por cima dos outros, né? É claro que nós dizemos assim, algumas pessoas que com algumas questões patológicas provenientes dessa inconsciência, nós dizemos que a pessoa tem uma inconsciência moral. Então, para elas pisar no outro, extrapolar, quebrar regras, essa questão toda, para ela é normal, né? Não há um sentimento de culpa, né? Ela vive
é, animalescamente sem perceber o outro, né? Sem perceber as dimensões. São pessoas que não têm limites, né? No entanto, é necessária uma distinção entre a culpa ontológica e o sintoma decorrente de não ser assumida como tal. Nesses casos, teremos de transformar num sintoma ou patologia. Bohr discorre sobre a culpa em contraponto com os escritos psicanalíticos. Mas a culpa ainda permanece. Será que também ela, como a angústia, pode ser superada? O que é que ela propriamente deve em todos estes milenares sentimentos de culpa padronizados, patológicos? No sentimento de culpa da criança diante dos pais e dos professores, nos adultos em seu relacionamento com o próximo, com o Estado, com Deus, com o destino, com a vida? E quem é o credor específico dessas culpabilidades? Após escorrer sobre a temática, Boss define a convergência da temática. Em outras palavras, de acordo com nossa percepção imediata, o ser humano se mostra como sendo aquele ser do qual o nosso mundo precisa como o âmbito de claridade necessário para poder aparecer, para poder ser. Justamente é este deixar-se necessitar e nada mais que o ser humano deve àquilo que é e que há de ser. É por isso que todos os sentimentos de culpa baseiam-se neste ficar a dever. Se os senhores quiserem, é a culpabilidade existencial do ser humano. Então, é o que nós pensamos, né? O ficar a dever. O sentimento de culpa nos causa isso, né? A gente parece que fica devendo alguma coisa. Para quem? Quem que está nos cobrando? A nossa própria consciência. E é interessante porque eu falo assim, olha, quando a gente vai se confessar e se depara com essa questão da culpabilidade, e não, eu me sinto pecador, essa questão toda, né? Eu vejo muito isso, já tive isso no meu consultório, né? E eu falo, beleza, então você se confessa e depois eu faço outra vez. Então não, calma aí. Isso virou uma dependência, né? Nós precisamos de fundar uma fazenda de recuperação de viciados em pecado. Por quê? Você vai lá, é tão fácil, né? Vou lá, confesso, vou embora, faço a mesma coisa, confesso, vou embora, faço a mesma coisa. Mas a confissão também, ela tem que ter um gesto de cura, né, interior. Né? Eu preciso me esforçar para tal. Mas ela tem essa função, né, de perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, infinitamente, né? Na terapia, nós dizemos assim, quando a pessoa vem com esse sentimento de culpa, ela precisa se colocar diante dessa questão para poder se autoavaliar. E pensar assim, olha, eu preciso enfrentar esse sentimento para poder descobrir assim o que me leva a ter essa consciência de ficar a dever. E como enfrentar essa minha dívida mediante a culpa que eu trago. Então ela precisa crescer justamente para quê? Para poder se livrar desse sentimento, mas ao mesmo tempo amadurecer, não ser mais o mesmo e nem cair numa dependência. Eu acho interessante que me recordo há muitos anos atrás, estando com uma pessoa que me procura e diz assim, olha, eu sou viciado nisso, em tal pecado. Como padre, a pessoa me procurou justamente, eu achava até interessante isso, né? Porque as pessoas iam ao meu consultório e falavam assim, olha, eu fiz de tudo para procurar o senhor, para fazer terapia com o senhor, porque eu não quero que os outros fiquem pensando que eu vim ao psicólogo. Então, mas por quê? Porque eu acho que psicólogo é para poder tratar loucos, doentes, essa questão toda, eu até dar risada, né? E muitas vezes a pessoa saía do consultório e dizia assim, não, eu só vim marcar um casamento, é o padre, eu vim aqui só pedir uma sugestão, essa questão toda, e a pessoa saía dali
é quase que carregado. E até hoje eu tenho muitas pessoas que me procuram como psicólogo, mas justamente por ser padre, né? Mas às vezes eu dou essa cortada para poder dizer, olha, você me procurou como psicólogo, então você assina aqui um termo de que você veio fazer terapia comigo, nem veio fazer direção espiritual e nem veio se confessar. Então eu deixo muito bem claro para as pessoas com relação a isso, né? Mas me recordo que essa pessoa veio e dizia de que tinha esse vício, né? Então eu falava para ela, falava assim, olha, quantas vezes você acaba caindo, né, nesse vício, né, nesse pecado que você fala? Tantas vezes. Então você vai triplicar. Não, você até é louco. Eu não vou fazer isso. Eu falei assim, olha, se você quiser fazer terapia, você vai triplicar. Então, passado um tempo, a pessoa, depois de 15 dias, voltou e falou assim, olha, eu não consegui. Eu falei, beleza, então você vai voltar na próxima vez, vai triplicar e eu só vou te atender se você obedecer aquilo que eu pedi. Ela foi, 15 dias depois voltou, falei, eu não fiz, não vou fazer, não fiz nenhuma vez, não vou fazer, não caí nesse pecado. Beleza. Então, nós vamos tentar mais uma vez. Você não vai triplicar, você vai fazer 4 vezes esse pecado, esse mesmo pecado. E a pessoa voltou depois de muito tempo e dizia assim, olha, não fiz, não vou fazer e eu sinto muito, se o senhor quiser que eu continue vindo aqui, eu vou continuar vindo, mas não vou fazer mais. Eu falei assim, então qual que é a questão de você ter me procurado dizendo de que você tinha uma dependência? Se você consegue se controlar. Então, é interessante porque as pessoas acabam fazendo ou dizendo determinadas coisas e essas coisas. Então as pessoas acabam fazendo determinadas coisas e traz para a gente justamente como que se não conseguisse. Consegue sim. Todos nós conseguimos sair das culpas que trazemos, dos nossos sentimentos. E o que nos adoece muitas vezes é a gente ficar remoendo essas culpas. Olha, águas passadas não movem moinho. Não é esse o ditado popular, né? Passou, não tem mais como resolver, né? Passou, passou. Eu acho de que aquilo vai servir para a gente se amadurecer para tentar fazer diferente lá para frente. E se a gente ficar remoendo, a gente sofre por ter ter tido determinada atitude e vai sofrer mais ainda por ficar remoendo essa atitude errada que tivemos. E aí o nosso sofrimento não vai ser só naquele momento, mas nós vamos sofrer mais para frente ainda, justamente porque isso traz em cada um de nós aquele sentimento que nos corrói, que nos machuca, que dói por dentro de todos nós. E muitas das vezes nós dizemos assim, olha, as pessoas que carregam esse sentimento de culpa, elas não são livres, leves e soltas. Você percebe de que são pessoas que carregam dentro de si um peso, né? Um adoecimento que se torna cada vez mais um peso na própria vida. E que esse peso parece que está sufocando o coração, sufocando a vida, sufocando a mente. E parece-me que a vida não existe mais nada a não ser ficar remoendo essa situação. Por isso é preciso que nós pensemos, né? Pensemos em tudo aquilo que nós fazemos, nos nossos relacionamentos, na nossa conversa com os outros, nas nossas ações, elas precisam ser pensadas. Eu falo assim de que parece-me que com o desenvolvimento da tecnologia, que para nós nos serviu muito, eu sou da era de que para poder fazer uma ligação a gente ligava para telefonista, né? Telefonista
Eu gostaria de uma ligação a cobrar, né? O telefonista, aguarde na linha que eu vou completar. Então, eu sou dessa era. Eu sou da era da máquina de datilografia, né? ASDFG. ASDFG. Então, eu sou dessa era. De repente apareceu o computador, eu fui me adaptando ao computador. Eu sou da era da televisão de mudar lá no botão, né, para mudar o canal, do vertical, do horizontal, que a gente dava um tapa na televisão porque ficava subindo aquelas iscas. Eu sou dessa era. De repente aparece a televisão com controle remoto, a televisão colorida, porque a gente, para ver uma televisão colorida, a gente colocava um plástico vermelho na frente, ou azul, ou verde, para poder ver colorido, né? Mas as coisas foram mudando e a gente foi se adaptando. Quem sente saudade lá da TV preto e branco? Quem sente saudade da era do telefone de discado, da televisão que mudava os canais? Nós não sentimos, nós adaptamos. E nós trazemos algum sentimento de culpa de ter jogado a nossa TV preto e branco fora, ou essa questão? Não. Então, as mudanças elas sempre ocorrem e a gente precisa ir renovando a própria vida e se adaptando à realidade. O que nós não podemos é nos esvaziar de sentimento e de um amadurecimento que nos possibilite enxergar o outro não só pela palavra dita, mas aquilo que se encontra por detrás das palavras, né? Eu me recordo de uma senhora, quando eu estava numa reunião, dizia assim: gente, alguém poderia imprimir uma folha? E eram várias pessoas e a mulher imediatamente, acho que com medo de eu falar assim, você que tem uma situação financeira melhor, você poderia imprimir para todos nós. Olha, lá em casa acabou a tinta. Eu dei uma olhada, mas falei, gente, será que acabou a tinta? Ela está com medo de eu pedir para ela imprimir, né? Eu imediatamente virei e falei, né? Olha, eu não estou pedindo para você imprimir, eu pedi para o grupo quem poderia imprimir. Você não precisa arranjar desculpa de que na tua casa acabou a tinta, não. Eu não vou pedir para você imprimir. Aí me recordo que ela falou assim: só me desculpe, assim como o senhor foi tão sincero comigo, eu gostaria de ser sincero. Realmente eu fiquei morrendo de medo de o senhor pedir para eu imprimir, mas o senhor pescou imediatamente, né, na minha atitude. É você olhar o que se encontra por detrás daquela ação. E às vezes nós agimos tão impulsivamente e que a gente deixa de lado esse sexto sentido, né? Essa virtude, diríamos, ou essa qualidade de enxergar o outro naquilo que faz com que a gente perceba a própria essência do outro, né? Nós vamos depois falar sobre a essência, né, da pessoa. Mas no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre a felicidade. Porque a impressão que eu tenho é de que para sermos felizes, nós não podemos ter sentimento de culpa, não podemos ter angústia, não podemos. E muitas das vezes a gente acha que a felicidade está externa. Não, mas nos esquecemos de perceber de que a felicidade se encontra internamente, né? Então é preciso perceber de que muitas das questões, acho que o verdadeiro remédio, eu falo isso no curso de extensão de psicologia, como eu trabalho com essa questão do adoecimento do mundo contemporâneo, eu falo muito disso, né? Falo assim, olha, muitas das vezes o remédio que nós procuramos para a nossa vida, para tudo aquilo que são as questões psicológicas, talvez, não sou especialista nisso, talvez as fisiológicas também, o remédio se encontra dentro de nós mesmos, né? Se nós fôssemos sinceros conosco mesmo. E se nós percebêssemos de que todos nós nos fizéssemos sinceros e maduros a ponto de termos coragem de enxergar e perceber o outro de acordo com da forma que o outro é,
né? Mas às vezes basta outro dizer isso, que eu já me sinto ofendido, e aí quero partir para a briga, e aí, como eu não consigo vencer a briga, eu arrebanho mais gente do meu lado, tentando denegrir o outro, e aí aquilo vai se expandindo e vai se transformando, e aí vira um pandevô. Vem o adoecimento e as pessoas morrem angustiadas, tristes, abatidas por causa desse reboliço que existe dentro de nós mesmos e da nossa vida, da nossa caminhada. Fica aí o nosso comunicado, a nossa conversa no dia de hoje, para a gente se trabalhar um pouco. Com certeza, depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão da terapia, da direção espiritual e da confissão. Para clarear um pouquinho, para as pessoas saberem direito quando elas forem procurar uma ajuda, que elas consigam definir direito o que elas querem. Não tem como, né, a gente procurar uma ajuda parcial. É preciso que a gente procure essa ajuda e consiga definir direito o que a gente quer. Um abraço, boa sexta-feira, amanhã já é sábado, eu postei lá no Facebook, amanhã é sábado, depois da manhã é domingo, depois é segunda outra vez, e aí a gente vai vivendo confinado dentro do nosso espaço, até que esse tempo de deserto possa passar e nós voltemos à normalidade da vida. Um abraço a todos e até mais, porque minha campanha está tocando agora.